Até que ponto as redes sociais são úteis ao Brasil? E eu vou falar isso com muito pesar, porque eu faço parte do movimento que introduziu, de certa medida, e popularizou a política através de redes sociais, a política através da internet no Brasil. Tá, o Movimento Brasil foi o grupo político que, vamos dizer, iniciou esse processo, vamos dizer, de forma bem óbvia. E digo isso, meus amigos, porque as coisas estão saindo muito do controle. Tá? A existência de um fã-clube da Deolane me deixa um tanto quanto chocado. Eu olho assim pros lados, eu tento pensar e realmente não, isso não pode ser real, tá? Uma mulher que é uma criminosa, que cria uma espécie de um culto ao redor dela, e as pessoas passam a gostar dela, não é nem pelo ofício, não é nem por nada, eles gostam da personalidade dela. E isso me mostra... Pode falar. Isso me mostra assim, alguns problemas que nós temos no brasileiro como personalidade. É complicado falar isso sem soar até preconceituoso com nós brasileiros, né? Mas, porque o brasileiro, ele se apaixona por personalidades. Vocês já viram aquela coisa, digite você já ouviu isso ao longo da sua vida, né? Pessoas comuns gostam de falar sobre outras pessoas. Pessoas normais gostam de falar sobre fatos e pessoas inteligentes gostam de falar sobre ideias. Isso faz parte de uma ideia de que, vamos dizer, falar sobre outras pessoas é a coisa mais fútil que você pode ter, né? Você basicamente é um fofoqueiro, um alcoviteiro. Ah, eu gosto do fulano, eu desgosto do Beltrano. Quando você fala sobre fatos, você fala sobre acontecimentos, né? E você tenta entender os acontecimentos. E aí quando você abstrai os fatos das pessoas, você vai direto para as ideias, você está tratando, vamos dizer, da matéria-prima pura da realidade, que seria, vamos dizer, a forma, né? Tô tratando aqui de uma maneira quase platônica, tá? E em certa medida isso não tá errado, tá? Ou seja, as pessoas mais inteligentes têm uma capacidade de abstração maior. Então quem tem uma capacidade de abstração maior consegue, vamos dizer, prescindir, né, das pessoas e dos fatos para entender as coisas de maneira conceitual. Isso é natural. Então você vai pegar, quando você vai pegar um teórico, uma pessoa que começou a estudar filosofia, aí tá lá falando de Heidegger, o cara tá loucão. O cara tá lá na fenomenologia do espírito, lá com Hegel e tal, o cara tá doidaço. O cara tá falando das ideias. Ou você vai pegar, por exemplo, um matemático, já tá falando de abstrações no mundo da matemática, um físico. Quando você vai para um jornalista que tá no meio do caminho, né, trabalha com fatos, né, ou um operador comum do direito trabalhando com fatos, tá? E você vai pegar um fofoqueiro ou um cidadão comum, ele realmente está falando sobre outras pessoas. E aí uma das coisas que denotam a incrível capacidade do brasileiro de ser burro é esta paixão que ele tem pelas pessoas, independente das ideias que essas pessoas professam. Isso já seria uma sofisticação muito grande para o brasileiro, mas também das coisas que elas fizeram ao longo da vida. Eu digo isso porque vocês perceberam que há uma escala. Gostar de pessoas, falar sobre fatos, falar sobre ideias, né? Como o brasileiro gosta da personalidade, ele não liga pro passado e pros feitos dessa pessoa e muito menos pras ideias delas. Portanto, ele pode gostar de pessoas diferentes e ter ideias e conceitos diferentes a despeito dessa empatia pelo outro. Então, se você for parar um sujeito na rua e perguntar pra ele, por exemplo, se ele gosta de ser assaltado, ele vai falar que não, ele não gosta de ser assaltado. Mas você gosta da Deolane? Eu gosto. Ele não consegue correlacionar essas duas coisas. Ele não consegue estabelecer uma correlação. Poxa, se eu gosto de uma mulher que é uma apologista do crime, eu não posso reclamar de ser vítima do crime. Mas ele não separa isso. Ele não consegue fazer essa separação. Ele só consegue gostar ou desgostar de uma maneira muito simples, tá? Essa característica do brasileiro é uma característica que nos preocupa porque torna o brasileiro vítima de qualquer coisa. O brasileiro, portanto, pode ser vítima de qualquer filho da puta a qualquer instante. E é desesperador porque se nós trabalhamos com política numa democracia, meu amigo, o brasileiro é a matéria-prima de todo malandro e nós somos a matéria-prima de malandro. O brasileiro vota no Eduardo Paes numa boa. O brasileiro vota no Lula, Lula máximo. O brasileiro gosta do Bolsonaro. O brasileiro gosta da Deolane. O brasileiro gosta do Oruan, porra! Aliás, o Oruan veio a público falar, e aí, como é que a gente junta os parça aí pra soltar a Deolane? Que merda é essa? Ora, isso é pra você coringar. O que eu tô falando aqui é o seguinte, o brasileiro é um povo sem caráter? Digite 1 se você acha que o brasileiro é um povo sem caráter,
Ou digite 2 e fala, não, o brasileiro é um povo com caráter. Eu vou abrir pra vocês. O brasileiro é um povo sem caráter. O brasileiro não tem caráter. O brasileiro não entende sobre honra. O brasileiro pouco entende de verdade. O brasileiro, ele relativiza coisas que não deveriam ser relativizadas. O brasileiro não tem valores em absoluto. E o brasileiro, ele se apaixona pelo carisma de uma maneira, assim, aberrante. E ele se sente parceiro do carismático mesmo quando ele é trambiqueiro. É a ideia da afiliação ao coach. O coach, ele tá lá ensinando malandragem, aí você vai lá aprender com o coach como ser malandro com os outros. Porque o coach te enganou, e aí você na escala, né, na pirâmide da malandragem, você tem que participar junto. E isso eu volto a colocar, isso nos deixa numa posição em que não há muito o que se fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pretende ser honesto com essa população, você vai errar. Eu falo isso dentro do jogo democrático. Se você pretende ser honesto com essas pessoas que estão aí pra idolatrar qualquer merda, vai dar errado pra você. Aqui eu vou parafrasear, tá? Pablo Henrique Costa Marçal, que disse: a população é idiota. Ou você faz essas coisas aí de idiota pra população, ou você não consegue se comunicar. Ora, eu vou discordar aqui de Pablo Henrique Costa Marçal? Uma população que se mobilizou, a população de foi Pernambuco, né? Se mobilizou pra ir pra frente de uma cadeia, de uma delegacia, pra apoiar uma... Puta, vou falar o termo aqui, uma vagarosa advogada, né? É uma população que já perdeu tudo. É uma população que já perdeu tudo. E aí isso vira comoção popular. Comoção popular. O que é uma Deolane? É uma... Eu vou colocar... É uma... É esse ser, né? Que faz negócios escusos, é corrupta, é apologista do crime e influencer. Aí por ser influencer tá tudo bem. Né? Aí ela tá lá em Recife, aí olha a população de Recife fudida, votando no João Campos porque ele dança, economia completamente estagnada, boa parte da população, pelo menos vai quase metade da população pendurada em auxílio governamental. Aí essa população sem virtude, e esse é o ponto que eu quero chegar, população sem virtude, tá lá na frente de uma cadeia idolatrando essa rampeira. Que população é essa? Como que você salva uma população dessa? Essa população não tem nem ideia de que ela precisa ser salva. Essa população ela não consegue conceber que ela tá num lodaçal moral quase impossível de escapar. Ela não consegue olhar pra realidade dela e entender o problema. Eu vi um dos vídeos dessas pessoas que vamos dizer, idolatravam a Deolane, e esse vídeo é um dos que mais me chocou. Que é uma gorda, uma Bobiane, que é a esposa do Bobson, né? A Bobiane tava com o celular na mão porque ela acha que é influencer, né? Ela, né, muito provavelmente recebendo dinheiro de auxílio, com algum tipo de subemprego, com o celular na mão, falando assim: ai, Deolane, eu tô avisando aqui, se os parentes da Deolane quiserem vir aqui se hospedar na minha casa, pode ficar. Você acha que os parentes da Deolane vão ir pra merda da tua casa, sua quebrada, pra ficar lá com você comendo alguma comida ultraprocessada na tua casa? Não, ninguém vai pra tua casa, sub influenciadora. Ninguém vai. Só que você acha, nesse mundo maluco, que você tá participando desta bosta, desse circuito de famosos brasileiros. E aí vamos pros famosos, né? Que eu tô falando da população, vamos falar dos famosos. Quem são esses famosos? Quem são essas pessoas que estão aí, amigo? É ela, é a Virgínia, vendedora de jogo do Tigrinho, é Felipe Neto, é Oruan. É o Brasil que no primeiro fascículo do livro amarelo a gente descreve. Quem leu aqui sabe, tá? É um Brasil sem a menor chance de dar certo. É o Brasil do pastor picareta que rouba essa pessoa, do político picareta que rouba essa pessoa, do influencer picareta e dos jogos picaretas que roubam essa pessoa. É um Brasil improdutivo. É um Brasil, eu volto a colocar que o saldo desse Brasil aí é um saldo mais negativo que positivo. Você fala, como assim saldo mais... O saldo é negativo. O saldo é negativo. Essas pessoas custam mais do que elas trazem. Elas estão sobrevivendo, elas são uma massa amorfa de carbono andando por aí, falando, essas pessoas estão perdidas, porra. E vai fazer como pra recuperar essas pessoas? Essas pessoas que estão
com um celular na mão e um cartãozinho da Caixa Econômica Federal no bolso, sendo alimentadas pelo Estado, sem saber para onde vão, perambulando pela vida. Essas pessoas precisam de ajuda, disciplina, e elas precisam ser salvas para salvar o resto do Brasil que trabalha e produz. O resto do Brasil que trabalha e produz não vai aguentar sustentar as fãs da Deolane, porra! Você não vai conseguir fazer um país ficar de pé sustentando uma massa. Eu volto a colocar essas massas ambulantes de carbono, fãs de Deolane. Isso aqui isso não tem sentido. Não tem sentido, porque quando falamos do Bolsa Família, a gente falava o seguinte: ora, o Bolsa Família vai permitir que a pessoa faça uma renda para ela não morrer de fome, e com base nisso, a pessoa vai começar a galgar, tá? Estuda, arruma um emprego e tal. Não aconteceu! O Bolsa Família completou 20 anos, isso não aconteceu. As pessoas continuam no lumpesinato, vivendo de resto. E vivendo um entretenimento gratuito da internet. A internet entrega um entretenimento gratuito e entrega, vamos dizer, uma espécie de sentido para a vida dessas pessoas. Então elas vivem a vida e se aproximam da vida, elas vivem na zona de comentários, tá? Dos influenciadores que elas gostam, pessoas sem nenhuma moral também. E elas ficam lá, zanzando. E a vida vai passando. E eu volto a colocar coisas que eu já falei em outras lives. Nós estamos vivendo hoje as terceiras gerações femininas, claro, tá? Mãe, filha e neta de beneficiários do Bolsa Família. Aí você vai falar que esse programa funcionou porque ficou o Lula e o Bolsonaro disputando pra falar quem é que entregava mais Bolsa Família. É lógico que isso é um fracasso. É óbvio que isso é um fracasso. Não tem nenhum sentido isto não ser um fracasso. Então quando eu olho Pernambuco, o Nordeste inteiro, vamos colocar aqui, permanentemente em crise econômica. Desde que estourou aquela bolha maldita dos governos Lula, aquele bolha de crédito, bolha de gasto do governo dele, estourou pra valer em 14, mas você já sentiu os sintomas em 11, 12, 13, o Nordeste nunca mais se recuperou. Tá há 10 anos estagnado. Populações de estados inteiros recebem mais benefício do que tem carteira de trabalho. Então aí, completamente alienados nas redes sociais, com figuras desprezíveis que sequer tinham que estar vivas. E agora eu vou falar a real. Sequer tinham que estar vivas. Porque se eu vou falar de apologista de crime organizado, se eu falar de apologista de facção, gente que defende assassino de toda sorte, essa gente não devia existir. Vamos falar a real. Essa não deveria existir. É a cultura da porra do podpah. Eu vi no chat aqui. É a cultura do podpah. O podpah é, vamos dizer assim, a versão light disso aí. Mas é intensa, né? Joga. Aí aquele cara... porque aqui em São Paulo a coisa muda, né? É um mundo que há o trabalho formal, informal, presente e tal. Aí você vai ter o motoboy, né, do Cussão. O Cussão, meu lanche, Cussão. Né? Aí entra esse cara no game, tá? Mas é a mesma coisa. É raiva, vontade de aparecer, vontade de fama, vontade de sexo, sentimentos primários. E nada da base da população apresentar algum traço de evolução. Na verdade, a gente está vendo outra coisa. A gente está vendo, inclusive, pessoas que pertencem às tais classes médias caindo, escorregando para essa proletarização. As pessoas estão escorregando porque a educação aqui no Brasil é uma merda. E porque o discurso e a cultura geral no Brasil, ela vem se transformando cada vez mais na cultura do esforço fácil. O que é isso? Cultura do esforço fácil. Assim, ó. Aqui, ó, eu vou me esforçar um pouquinho, eu vou botar uma roupa, eu virei um vendedor e vou vender um curso. Eu vou alugar um carro caro aqui, vou gravar um vídeo, vou falar que eu sou um cara de sucesso. E as pessoas estão comprando aos montes, na casa dos milhões e milhões e milhões de usuários, cursos online te ensinando como passar a perna no outro. Que é isso que esses cursos de marketing digital fazem. O curso de marketing digital, no fundo, é pegar um sujeito que é um profissional ruim, faz ele fingir ser um profissional bom, ou um profissional que já chegou lá, e aí, com base nisso, ele ensina as outras pessoas a como enganarem outras pessoas fingindo serem profissionais ruins que têm sucesso. E a gente tá nesse circuito. Esse circuito, a gente, é falido. Esse circuito é falido. Se for pra porra da Singapura, se for pro Vietnã, você vai ter um sujeito com o olho puxado lá, tal, estudando lá engenharia, estudando programação, estudando. Se o cara não é brilhante, o cara foi pra uma fábrica, vai tirando grana digna, tal, o filho dele vai pra escola, tal. E a gente aqui, Deolane. Ah, eu tô montando um partido político aqui? Eu vou fazer o que com essas pessoas?
um Marcos Wilson falou, agora falou besteira, Renan, tem muito curso de marketing digital bom. Cara, olha só, não são os cursos que mais vendem, não são os caras mais famosos, entendeu? Eu também posso falar, olha, tem muitos advogados digitais aí que fazem apologia e tal, coisa que não são Adeolane. Sim, cara, eu estou falando dos principais, eu estou falando da média. É aquela pessoa que fala assim, na média a altura do brasileiro é 1,75 m. Ué, mas eu tenho 1,80 m. Porra, porque é uma média, caralho! Essas mania que brasileiro tem também de não entender conceitos como média. É a média, porra. Não, mas a média do brasileiro é o QI 83. Mas eu tenho o QI de 150. E daí? É a média. Você tá puxando a média pro lado, entendeu? Cada uma, mano. Então, amigos, botem a mão na cabeça, cara. O Brasil da Adeolane tá chegando cada vez mais perto de vocês. O Brasil do jogo do Tigrinho tá aí também batendo a porta. Todos os times de futebol são patrocinados pelo Betis, com exceção de um ou outro. Palmeiras é uma exceção. Quase todos os grandes influenciadores são divulgadores desse tipo de coisa. Se você pega a base da população, a base da pirâmide, tá usando Bolsa Família para jogar jogo do Tigrinho, e a classe média tá comprando curso de coach picareta pra tentar ficar em grupinho dos outros fingindo ser uma pessoa de sucesso. Esta conta, eu vou repetir com vocês com todo o carinho no mundo, essa conta não vai fechar. O país que você tá vivendo tá implodindo. Implodindo. E é uma implosão social, moral, mas profundamente cultural. Olha só, nesse instante, a cidade mais produtiva do Brasil, a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo, ela discute se vota num prefeito absolutamente incompetente, que é o Ricardo Nunes. É um incompetente. Se vota num invasor de propriedade, é um invasor de propriedade. Um invasor de propriedade. E um coach picareta que foi condenado. E que vive de enganar os outros. E mente assim que nem sente. Ele fala, não, corri o Ultraman, eu completei o Ultraman. É uma maratona de 42 quilômetros, mais não sei quantos quilômetros de bicicleta, mais outro nadando. Ele falou que completou, ele não completou, não tá no registro que completou. E ele fala que completou, e as pessoas falam, ele completou sim, mesmo não tendo completado. As pessoas querem ser enganadas. Então assim, São Paulo tá nisso. Ah, e o nosso Nordeste maravilha, como diz a esquerda, que nos salvou do fascismo, tá na porta da cadeia Amanda Adeolane. O que eu falo de uma porra dessas? O que eu falo? E assim, o que vocês estão no chat aí falam de uma porra dessas? É muito difícil a nossa situação. É muito difícil não coringar. É muito difícil. Eu vou falar pra vocês, eu vim aqui fazer uma live com vocês, tá? Falar, não, tô com esse plano aqui. E não coringar. O Paulo Cruz, o professor Paulo Cruz, está fazendo na Valete uma série sobre educação. E em quase todos os vídeos da série sobre educação, ele fala sobre um problema que permeia a educação. Não é sobre os métodos educativos. No fundo, é sobre a ausência de autoridade do professor na sala de aula. E grande parte dos argumentos dele acabam se chocando com... Não se chocando, acabam indo para esse... que é uma coisa que ele denuncia o tempo todo. O professor não tem autoridade. O brasileiro precisa desesperadamente ser disciplinado. O brasileiro precisa refrear seus espíritos mais animalescos. Porque nós brasileiros, né, a gente precisa entender assim, a nossa intelectualidade acha que é europeia, acha que vive na França, acha que vive problemas da pós-modernidade ou desafios da pós-modernidade, tá? Da Alemanha. Então você vê um filósofo que acompanhava a noite de Berlim, ou a vida noturna em Londres ou em Nova York. Aí o filósofo brasileiro, assim, ai meu Deus, olha que bacana, vou acompanhar essas... Aí você quer transplantar discussões de lá pra cá com a nossa plebe rude, animalesca, num país que não tem, volto a colocar aqui, saneamento básico, que as pessoas são analfabetas funcionais. Aí você mistura tudo isso e você tem esse caos, né? Um sujeito falando, né, de teses ultralibertárias, não estou falando libertário no termo que vocês conhecem, não estou falando de Paulo Cogos, mas, né, de libertação dos instintos, não refrear seus medos e tal. Não, seja o que você quiser, né? Num país com zonas controladas pelo tráfico, num país da putaria, num país que, não, fica tranquilo, eu vou me curar, eu vou ir lá pro pastor, né, o pentecostal do chapelão, né, que me mandou comer um feijão na Covid. Num país que as pessoas idolatram todo tipo de influencer vagabundo, e você imagina que vai acontecer o quê? É uma distopia. A porra do Brasil é uma distopia. É uma distopia
assim, das mais chocantes que você possa ter. Porque se você parar pra pensar, tá? Assim, ó, há 20 anos, 30 anos atrás, eu lembro que eu assistia aqueles filmes exaltando a tecnologia. Sempre tinha um personagem. Nos anos 90, Power Rangers, até deixa eu contar, tá? Vai ter o clipe dos Power Rangers de um candidato aí que tá uma das coisas mais incríveis do mundo, tá? E um dos personagens era o Billy, né? Inclusive vocês viram minha foto de Billy, né? E sempre tinha um nerd. Nos filmes dos anos 90, sempre tinha um nerd. Era o... Ele sempre fazia... Ele tava... Ei, acabei de invadir os sistemas do Pentágono. Sabe? Sempre tinha esse cara. Então a gente tinha uma coisa muito otimista com a tecnologia. Agora, se eu voltasse para os anos 90 e imaginasse, o que essa tecnologia nos trouxe? E aí eu com essas pessoas empolgadas com a tecnologia nos anos 90, abre uma tela, um portal pro futuro, e abre a cena das pessoas na frente da prisão da Deolane com cartazes pedindo pra essa filha da puta ser solta. Ah, não, porque essas pessoas estão usando um negócio chamado rede social, aí elas estão se apaixonando por bandidas, tá? E aí elas acham um bandido ao máximo, porque a bandida é uma influencer, e elas querem soltar a bandida. Aí você, não, calma, mas é a revolução de produtividade. Essas pessoas estão tentando comprar um carro voador. Que carro voador? Essas pessoas, elas recebem um cartãozinho que paga a comida delas, e elas ainda investem um pouco numa aposta digital totalmente roubada que faz esse dinheiro ir pra fora do Brasil. Aí você, tá, ok, é isso. A tecnologia nos levou a isso. O uso, volta a colocar, o que a base da população ganha com o uso da tecnologia? Ora, eu posso fazer uma resposta muito precisa, falando, olha, ganhos de produtividade afetam direta e indiretamente eles. A existência de uma planilha do tipo Microsoft Excel faz com que vários empregos não precisam existir, os custos operacionais para ter uma empresa diminuam. Eu posso vir com várias argumentações do ganho de produtividade direto e indireto que afeta eles. Mas o uso direto da tecnologia por parte deles está trazendo danos reais às pessoas. São pessoas que não se concentram, são pessoas que encontram na internet a diversão fácil e gratuita que eles não encontram em outros meios. São pessoas que não estão encontrando na internet um meio de informação necessário para a própria libertação da própria mente. E parece que, dado que na base da pirâmide temos pessoas que, em geral, vêm de famílias ou desconstruídas, né, num sentido bem triste do termo, ou atrapalhadas, a tendência delas é se viciar se viciar nos seus defeitos com uma intensidade muito maior do que se libertar deles. Então as propensões mais animalescas dessas pessoas encontram vazão através dos mecanismos de tecnologia dados pelo celular e pela internet. Então, eu não consigo ver as pessoas se libertando. Esse negócio da Deolane, galera, é um negócio pra vocês coringarem mesmo. Se você não coringar, você não tá bem. O Alex falou, o brasileiro sofre de uma síndrome de Estocolmo coletiva. Me parece que sim, cara. Porque aí o brasileiro também se considera vítima. Porque ele vai tomando decisões erradas e vai amando demais figuras imbecis. E o tempo vai passando e quando ele percebe, ele... Quê? Como é que é? Não, minha vida deu errado. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Ele nem vai fazer. Mas... isso é horroroso, cara. E isso é o tal do lumpesinato, né, cara? Porque esse cara, desprovido de tudo, nem sequer é um trabalhador. E isso precisa ser dado sobre essas pessoas. Existe uma massa de brasileiros que é o nem estuda, nem trabalha, e às vezes o máximo ele faz um bico, mas ele não se enquadra naquelas categorias clássicas que a esquerda coloca, né, do trabalhador, o trabalhador que é oprimido pelo patrão. Ele não tá em nenhuma categoria. Ele é um sujeito solto no mundo. Ele sequer tem a força de trabalho dele pra vender, porque tem pouca gente querendo comprar a força de trabalho dele. Olha que tristeza. Pouca gente compra essa força de trabalho. Então, a situação desse brasileiro é ruim e conforme as coisas estão evoluindo e conforme o mundo vai se tornando cada vez mais, conectado e complexo, vai ficar uma base popular alijada de tudo, vivendo dos seus instintos e se reproduzindo e colocando no mundo mais jovens incapazes de tocar o próprio destino. Olha o problema que eu tô colocando. Eu vi muita gente falar assim, Renan, mas é bom que nasçam essas pessoas porque nós temos um problema previdenciário. Problema previdenciário, meu amigo. A natalidade ou a construção de uma cultura é sobre um débito gerado por
uma merda previdenciária? É sobre isso? Não? Porque eu vejo as pessoas falando assim, não, o Japão tem que pegar imigrantes por questões previdenciárias. Tem que pegar? A vida é um pagar de contas? Vai se fuder. Imagina, decisões civilizacionais sendo tomadas com um critério contábil. É isso, você toma decisões civilizacionais com base em critérios contábeis, né? São os analistas, muitas vezes liberais, tentando explicar política. Essas pessoas não podem falar sobre política. Uma pessoa que eleva a contabilidade ao status de política é uma pessoa que não pode falar de política definitivamente, né? Essa massa vai gerar o quê? Pessoas que vão pagar a previdência de alguém? Elas não vão pagar a previdência nem própria. Elas não vão pagar a previdência de ninguém. Elas não vão pagar nada. As pessoas são só passivo. E esse é o problema, que assim, ninguém fala sobre isso nos termos, porque essas pessoas são eleitores. Elas têm um valor para um político, é a porra do título de eleitor. E aí com esse título de eleitor, eles são tratados como uma moeda, e aí todo mundo, político, fala de maneira condescendente dessas pessoas. Ai, não, esse povo sofrido. Ai, o povo. Falou povo, é filho da puta. Sempre põe isso aqui nesses termos. O sujeito é político, começou a falar em povo, é filho da puta. Tá? Primeira coisa pra você decorar. Segunda coisa pra você decorar. O povo é sempre tratado como alguém que é incapaz de tomar qualquer tipo de decisão. Ele precisa ser protegido, mas que ele tem um gigantesco potencial inexplorado, tá? Que basta você mexer aqui e ali e o povo vai brilhar. A Constituição Cidadã tá tentando fazer isso desde 88. Nossos políticos vagabundos e burros não conseguem, são ladrões, incompetentes. Mas a base da pirâmide tem a sua responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Se eu ataco a elite, eu tenho que atacar a base também. Todos têm responsabilidade no processo. Ou você vai falar o seguinte pra mim. Não. Tem algo assim que o sistema nosso, ele impede essas pessoas de exercer, vamos dizer, a sua moralidade superior. Não tem moralidade superior. A base da pirâmide amando a Deolane é moralmente inferior. Quem ama uma Deolane tá perdidaço. Mas ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar. Porque ninguém quer apontar pro problema e falar o problema na sua concretude. Que nós somos um povo, vamos dizer assim, perdido, completamente à deriva. E se isso acontece na elite, a gente é muito bom de xingar a elite, isso também acontece na base da população. E a gente tem que olhar para a base da população para repreendê-la. E não para ficar, ai, meu Deus, veja só o caralho. Veja só o caralho. Entendeu? Povo sem virtude termina escravo. É o que diz o hino do Rio Grande do Sul. O povo sem virtude, nosso, é escravo hoje dos algoritmos, da tecnologia e de influencer picareta. Tô falando mentira? Tô falando mentira? É um povo, é uma neo-escravidão da tecnologia. As pessoas não têm a menor ideia do que elas fazem com o destino delas. Tá? O pessoal falou, pô, minha mãe tá assistindo aqui, peço desculpas pra sua mãe. Mas assim, mãe do Lucas Matos, desculpa pra senhora. Às vezes eu falo palavrão nessa live, mas é importante pra gente tratar o problema com a veemência que precisa ser tratado. A gente não trata essas coisas com a veemência. A gente trata o brasileirinho de maneira muito condescendente.